E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu gostaria. Então, o Pode Chá acontece no ensejo das questões, tá? Então, vamos ter um carinho com o Tia Xaxá, que também não dá para fazer tudo que a gente quer. Mas hoje eu estou com uma convidada muito especial, que eu importei de São Paulo. Ela veio para conversar comigo sobre um trabalho lindo que eu conheci fazendo um estudo, uma imersão sobre direito de família. Eu a conheci, ela tem um trabalho incrível. E, como sempre, eu deixo as minhas convidadas se apresentarem. Então, Fran, quem é você na fila do Jogo do Bicho? Caramba! Bom, meu nome é Franciele Lima, sou do interior de São Paulo, sou familiarista, sou apaixonada pelo direito de família, sou pioneira no planejamento parental. E a Fran na fila do bicho, é isso? Do jogo do No bicho. jogo do bicho, eu sou um leão. E, Fran, me conta uma coisa. O que te fez escolher essa área do direito? Na verdade, acho que a área do direito me escolheu, né? Eu, desde criança, acho que todas as vivências dentro de um processo do direito de família eu já passei, eu já vivenciei de forma tanto direta como indireta. E aí, automaticamente, o direito de família foi me capturando, né? E hoje eu tô aqui amando cada vez mais e acredito que não tem outra área que me caiba mais que seja o direito de família. Fran, e me conta como foi o processo para escrever essa agenda, porque é um material que realmente chamou muito a minha atenção. Eu quero que você me conte como foi o processo de elaboração desse material. Tá. Que senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Temos tempo? Temos tempo. Bom, na verdade, Chá, eu comecei de uma forma totalmente despretensiosa, quando eu ainda era uma adolescente, pré-adolescente, eu estava ali com 18 anos, me vi grávida, numa situação bem delicada e bem vulnerável na época, e por uma questão muito íntima e familiar, eu precisei omitir a paternidade da minha filha. E na época, inconscientemente, eu sempre acreditei na família, eu sempre sonhei, né, com aquela família tradicional, que é o papai, a mamãe, o filhinho. E quando eu me vi naquele contexto de mãe solo, mãe solteira, desempregada, né, num contexto totalmente complicado ali naquele momento, eu sabia que eu precisava compensar esse pai. Porque apesar de eu estar omitindo, ele não tinha culpa, né, das minhas dores ali. Eu não sei como que eu imaginava aquilo, mas eu sempre pensei nisso. Eu falava assim, como que eu compenso esse pai? Eu sei que vai chegar um momento e qualquer momento eu vou ter que contar a paternidade da minha filha. E aí eu comecei fazendo um caderninho para ela, uma agenda, um diário, onde eu relatava tudo. Desde a saída da maternidade, a primeira cólica que ela teve, quem era o pediatra, era como se eu estivesse ali conversando com o pai dela. Era mesmo que inconsciente, mas foi essa a minha intenção. Porque eu imaginava que quando eu revelasse que ele era o pai, ele fosse me cobrar algo, ele fosse me questionar sobre por que eu tinha omitido e por que eu privei ele, né, de conviver com ela. E aí foi isso, eu fui alimentando essa agenda. Aí quando minha filha completou 7 anos, ela mesma começou a alimentar também essa agenda, ela gostava muito, ela adorava, ela me cobrava inclusive, mãe, faltou uma data, porque eu colocava tudo, literalmente tudo, toda a vida dela, toda a rotina dela era colocada nesse livro. E aí com 17 anos, chegou o grande momento, né? Chega uma hora na vida da gente que a gente precisa contar, né? E foi quando eu revelei pra ela quem era o pai. E graças a Deus deu tudo certo, o pai aceitou de uma boa, ele sempre soube, mas como eu sempre neguei a paternidade, sempre disse que ele não era o pai. A gente fez DNA e etc. E aí foi pro primeiro encontro. E aí foi a minha surpresa, foi a minha grande virada de chave. Foi quando a minha filha falou, mãe, aonde tá a minha agenda? Porque daí a gente já tinha parado de alimentar, tipo, há uns 2 aninhos ali, já não tava mais alimentando com tanta frequência, tanto assiduamente. Eu falei, nossa, deve estar lá, numa gaveta qualquer e tal. E ela foi, procurou, e ela toda empolgada, toda feliz, ela foi. Com 17 anos, para a primeira visita com o pai, com a nossa agendinha feita ali de forma totalmente manual, né? E quando ela voltou dessa visita, que foi a minha surpresa, né? A conexão deles foi incrível. Foi algo assim que eu nunca imaginei que eles pudessem realmente se conectar tanto com uma simples agenda. E além disso, eles conseguiram sim resgatar algumas fases da vida dela, né? Então ele conseguiu pegar foto e aí lembrou que, olha, na mesma época, na mesma fase, você com o mesmo estilinho de cabelo, com a mesma cor de roupa. Então assim, foi uma conexão muito grande. E aí foi quando eu comecei a ver
que existiam muitos pais dentro do meu escritório que não se falavam, que não se comunicavam, que tinham se perdido por conta de suas dores. E eu fiquei imaginando o que é que eu poderia fazer, o que é que eu poderia auxiliar aquelas famílias, porque a gente sabe que no direito de família, diferente do que muitas pessoas acreditam, que nós somos favoráveis ao divórcio, que nós somos destruidores de lar, não. A gente, antes de judicializar, a gente busca a restauração familiar. A gente busca realmente entender o contexto daquela família e ver como a gente pode estar utilizando. E eu comecei a ensinar a esses pais que eles pudessem ali se voltar a comunicar, né, a se conversar, a dialogar, com uma agenda, já que eles não conseguiam, né, conversar, estavam muitas vezes bloqueados nas redes sociais, não conseguiam sequer falar por telefone. Foi quando eu apresentei essa agenda de uma forma também bem amadora, e eu comecei a acompanhar essas famílias. Eu comecei a ver que realmente era algo que dava certo, que as famílias poderiam sim se comunicar de uma forma não violenta e até mesmo se reconciliarem ali pela agenda. E aí foi assim que essa agenda surgiu. Foi muito maneiro. Não, é muito maneiro esse trabalho. Eu achei muito, muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz em conhecer. E é tão difícil, assim, eu não sei se você encontra essa dificuldade no seu lidar. Encontrar um colega do outro lado, que esteja representando a outra parte, que entenda que o nosso papel não é o litígio aqui. Exatamente. A gente quer encontrar um ponto em comum, uma solução. Inclusive, já falei 1000 vezes aqui, falo para as minhas clientes que eu não quero, ao final do processo, entregar somente o direito. Porque às vezes a gente briga por uma coisa que nem é o objeto real do processo, né? Que fica ali no subentendimentos, enfim. Os conflitos internos, né? Você briga, chega no final e eu te entrego o direito que você procurou, só que você não tem saúde. Você não tem saúde para gozar disso. Então, a gente precisa sair dessa questão do litígio e partir para um diálogo. É claro que existem situações que esse litígio é inevitável, né? Mas se a gente encontrar do outro lado uma advogada ou um advogado especialista, que se atualiza, que entende o papel, o nosso papel nesse rolê contexto, todo, né? Com certeza seria tudo muito diferente. Eu mesma tô tendo, né, um problema enorme com um advogado. Tenho certeza que ele não é especialista em direito de família. A gente reconhece, né? Reconhece de longe quem atua na área, quem tem. Pela simples petição, pela forma como ele dirige a parte contrária, a gente já consegue perceber que ele não é especialista, né? E ele, pelo fato de eu ter procurado tentar fazer um acordo com ele me respondeu que não é babá de cliente. Nossa. Que não vai ficar intermediando situações. Mandei uma mensagem para o cliente dele muito carinhosa mesmo, assim, falando, olha, não é um acordo. Convide seu advogado, eu não quis dizer para ele que eu já tinha convidado, porque eu não quis entrar Convide seu advogado a participar disso, vamos sentar, tentar resolver. Porque essa família mesmo, eu acredito que exista muito amor ali, mas eles não estão conseguindo se adaptar a essa nova fase, essa nova formação da família. Que é difícil, a gente entende que é muito desafiador, né? Menina, e esse advogado botou no processo que eu sou psicopata. Que eu tentei seduzir o cliente dele. Querido, se você por acaso estiver ouvindo esse vídeo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu quero seduzir alguém, não é mandando uma mensagem para fazer um acordo ou transmitir um diálogo, tá, meu querido? É assim, eu não vou falar para você aqui as coisas que as minhas ferramentas de sedução, mas eu acredito que esteja muito além do que você imagina. Muito mais trabalho. Isso, porque a gente deveria lutar contra isso, né? No sentido de, olha, os advogados precisam se respeitar, a gente não é adversário, é nosso trabalho, a gente tá ali trabalhando. Exatamente. É o meu trabalho. Então, o meu trabalho eu vou fazer da melhor forma possível. E a resposta dele que ele dá pra tudo é, vou peticionar nos autos. Quando o casal se separa, é porque alguma coisa ali não deu certo. Né? Raríssimas vezes o casal vem consensual, já tá tudo resolvido, já estão totalmente amigos. É muito difícil, porque é um processo. Eu sempre falo, existe o processo de luto, o da reconciliação entre o casal, até eles perceberem que eles não são mais um casal, mas que sim, apenas um casal parental e etc. E aí, quando a gente apresenta uma ferramenta, que eu falo que é o escudo do amor, né? Porque os filhos acabam sendo o escudo nesse divórcio, né? 90% dos casais, eles usam esses filhos de forma inconsciente, que deixe muito claro, eu sei que é por amor, né? Mas por falta do quê? De conhecimento, por falta de instrução. E muitas vezes a gente encontra colegas que, em vez
ajudar, auxiliar essa família nessa restauração desse novo núcleo familiar, desse novo contexto, né, de como a rotina vai ser, o que ele faz? Ele inflama. Ele inflama a situação. Então, eu entendo que nós, operadores, eu falo assim, que nós somos operadores de direito, mas a gente tem que ser facilitadores do direito. Esse é o papel, a gente tem que descomplicar o direito. Então, se a gente tem uma ferramenta que eu sei que vai ser benéfica para aquela família, por quê? Apesar do casamento ter se rompido, é um fato, ok, cada um vai seguir sua vida, a família, ela continua. Continua. Aquilo ali é um vínculo pro resto da vida. Então, como é que eu não vou trabalhar com o meu cliente de uma forma preventiva para que essa família seja restaurada? Num novo contexto. Cada um com seus novos pares, cada um com seu novo contexto, com casas diferentes, mas os filhos continuam sendo o mesmo, né? Então, como é que nós, advogados, então eu sempre falo, o direito de família, doutora, ele não é para amador, e ele não é para qualquer advogado. Eu tô dizendo isso porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que é o direito mais sensível, tá? É a área do direito mais sensível, porque eu não tô trabalhando com um papel diferente de você ir lá numa execução, ou de você ir num processo de batida de carro, num trânsito, etc. Muito. Que eu nunca mais vou ver essa pessoa. Eu resolvo meu litígio ali e acabou. Eu fico com raiva por um tempo, acabou, eu nunca mais vou encontrar essa pessoa. Se eu encontrar, ela não interfere na minha vida. Agora, como é que eu vou fazer isso com o pai, com a mãe do meu filho? Né? E muitas vezes os filhos também se envolvem. A gente vê casos aí que as pessoas colocam os filhos para testemunhar em um processo de divórcio, ou até mesmo em uma violência e etc. Então, qual é o papel? Tem casos até que o pai grava o filho tomando café da manhã e ensaia o filho falando, eu presenciei, eu estava lá. Não houve agressão. Exatamente. E assim, é tão engraçado que... É um crime, né? Criança não falaria essas palavras, jamais, né? Jamais. E é muito completamente fácil. Ensaiado. Eu sempre falo isso. Quando o advogado é especialista, na fala do cliente, a gente já percebe. No cheiro. Exatamente. A forma como ele chega, ele senta. Ele não precisa abrir a boca. Por quê? Porque o advogado familiarista, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter uma percepção muito maior. E se ele não tiver, ok, vai para outra área e tá tudo bem. Essas ações, elas deixam marcas eternas. Para quase todos os meus clientes, eu conto uma história que eu vivenciei. Assim que eu me formei, eu fui uma das primeiras da classe a ter a OAB, porque eu já tinha passado na OAB no 8º semestre, não lembro. E aí, então, eu fui uma das primeiras. Logo que eu me formei, um amigo meu de faculdade falou assim, Chá, vamos comigo lá no arquivo do TJ, eu quero ver o meu processo do divórcio e da disputa de guarda dos meus pais. Na época era processo físico ainda, sim, porque eu sou dessa época. E aí eu fui lá e nós passamos uma tarde inteira, os dois sentados no chão do arquivo, ele lendo o processo e chorando. Isso aconteceu quando ele era, eu acho que ele tinha 3 ou 4 anos, e estava ali um homem de 20 e tantos anos, sentado no chão, dele, chorando, né? Querendo conhecer a história dele. Então, eu sempre falo, o seu filho, em algum momento, ele pode ter acesso a esse processo, se ele quiser. É essa a história que você quer contar? Eu falo é esse também. Tipo de acusação, é esse tipo de coisa que você quer deixar? Vida toda, né? Imagina, por exemplo, essa criança que eu estou falando desse advogado, vendo o advogado atacando de forma tão grosseira uma outra colega, e a mensagem, engraçado que eu não poderia colocar, por questões de éticas e sigilo, eu não poderia colocar a mensagem no processo, e ele coloca a minha mensagem no processo, e eu fiquei tão feliz, porque foi uma mensagem tão doce, assim, vamos sentar pra conversar. Você se sente orgulhosa, né? Eu fiquei orgulhosa da mensagem que eu mandei, e ele fez constar nos autos uma coisa assim, olha, a minha mãe estava aqui pela advogada dela, tentando conversar, e o meu pai, pelo advogado dele, recusando um diálogo. Sim. Então, é isso que ele quer deixar registrado para a filha dele? Eu sempre pergunto vida, isso, né? É esse tipo de conduta que você quer? E sem contar que um colega que não entende isso, que as disputas ali não são só o direito, é a vida das pessoas, é o bem mais precioso que você tem, que é a sua família, são seus amores. E é essa conduta litigiosa que você quer deixar? Essa marca é para a vida toda. Então, por isso que eu falo que o advogado, ele também tem o dever de prevenir, de orientar, de conscientizar aquele cliente que aquele ato dele, aquela fala não é tão legal. Porque o meu livro também, ele fala muito, e ele é uma prevenção da alienação parental, e isso acontece. Então, a gente precisa entender que o casal, ele se separou, né? O casal não existe mais, mas o contexto familiar vai ter que ser preservado. O advogado tem que entender que se ele está dentro de um contexto do qual ele não dá conta, ele precisa cair fora.
né? Porque o direito de família não dá pra gente brincar no direito de família, porque a gente deixa a marca pro resto da vida, E com certeza esse adulto vai demorar pra curar essa ferida, entender o contexto, muitas vezes porque ele não foi direcionado de forma, né? Os pais não foram direcionados. E a minha grande preocupação também é no sentido de falar pra quem nos ouve, né? Sim. Se você está passando por... Eu costumo dar esse exemplo. Se você tá com dor de estômago, você não vai no ortopedista. Essa explicação Entende? é ótima. Então, assim, eu entendo que existe uma questão de acessos, e aí a gente precisa fazer esse recorte, né? Porque a gente está falando para muitas pessoas, e muitas pessoas não vão ter acesso a esse advogado especialista, porque realmente isso custa caro, porque também nos custa caro ser especialista. A gente não para de estudar um minuto, todo dia tem uma decisão nova, todo dia. Eu falo que o direito de família, ele é muito dinâmico, e ele muda o tempo todo. Então, se você não acompanhar, você tá fora do mercado. E como é que você pode ser especialista se você não se atualizar, né? E aí, eu estou falando isso, mas para aquelas pessoas que podem acessar, né, um advogado especialista. Cara, por favor, não precisa me contratar, embora que você, né, acho que vai estar perdendo tempo. Mas, contrata uma pessoa especialista no direito de família, que vai ter uma abordagem diferente, e principalmente um advogado que não tem esse espírito litigioso a qualquer custo o tempo todo, porque isso só vai dificultar a sua trajetória, só vai dificultar o seu processo, e entenda que isso vai ser uma construção. Quando você entra numa fase de construção de uma nova família, que é essa fase do divórcio, da guarda dos filhos, de alimentos, é um novo caminho, um novo recomeço, é um novo começo para aquela família. E a gente vai ter que fazer concessões. Sim. A gente tem que pedir, né? Mas a gente também tem que fazer concessões. E não estou falando aqui, gente, de casos extremos, tá? As exceções a gente trata como exceções e as regras a gente trata como regras. Então, eu não estou falando de casos extremos em que a mulher tem que abrir exceção. Não é isso. É porque quando a gente senta para negociar, a gente tem que ter flexibilidade. E esse é o passo mais importante no direito de família, sentar para negociar, para conversar. Exatamente. Você sabe que aí surge o planejamento parental, né? Que poucas pessoas falam e alguns colegas não querem fazer, justamente por conta desse sentar e conversar, porque planejar dá trabalho. Né? Então, muitas vezes, tem duas vertentes em relação a ser mais consensualista. As pessoas acreditam que o advogado consensualista, ele cobra menos, ele ganha menos, e aí muitos colegas falam, eu prefiro litígio porque é mais caro. Isso é uma crença. Isso aí vai depender muito. Eu entendo que o consensual ele tem que ser mais caro, porque você tem que estar o tempo todo equilibrando as partes, e você se doa muito mais. A gente teve um acordo aqui no processo que demorou, aqui no escritório, 1 ano. Sim, eu acredito. 1 ano. E ainda precisa fechar um monte de coisas. Né? Um ano fazendo 755 milhões de reuniões. Ouve de cá, ouve de lá. Áudio gigante. Tá brigando? Vai viajar. Ficou doente, suspende tudo. Volta. Eu tinha pedido pra suspender, mas aqui agora ele entregou o meu filho aqui sem uniforme. Começa tudo de novo. Foi 1 ano esse acordo pra ser finalizado. Exatamente. Esse caso foi uma das poucas exceções que a gente advoga para homem. Olha. A gente advogou para homem, acho que duas ou 3, Érica? 3? 3 vezes, porque realmente a gente faz aqui um filtro. E essa pessoa, especificamente, esse homem, ele falava assim, eu quero pagar tudo dela. E eles tinham uma guarda compartilhada com regime de convivência alternado. Eles ficavam exatamente 50% do tempo, cada um com a criança. E ele falava assim, eu quero pagar tudo. Eu vou pagar todas as despesas dela. Pode fazer a planilha aí, tudo que for dela eu vou pagar. Inclusive, despesas lá que ela tem na casa da mãe, enfim. Queria pagar tudo. Acho que eu já até conheço o contexto. Aí, entramos em contato com a mãe. Ele quer pagar tudo. E eu falei assim, ela perguntou, você acha um acordo vantajoso? Eu falei, olha, pela minha experiência aqui, eu vejo um acordo extremamente vantajoso. Ela fez a planilha e ele estava oferecendo a pagar tudo que estava lá. Só que ele queria um acordo da seguinte forma. Ele pagaria sozinho 100% das despesas da filha durante 3 anos.
A partir do terceiro ano, o quarto ano, ela pagaria 10% do valor dos gastos da filha. No segundo ano, né, na verdade, no quinto ano, 20%. Gradativo. No sexto ano, 30%. E parou ali, e ele ia custear 70% e ela 30%. Super equilibrado, né? E assim, eu tô falando de uma pessoa que tinha uma qualificação. Sim. Ela me dizia que... ela é um profissional autônomo, então... Ela me dizia que não estava trabalhando no momento, mas ela era graduada, pós-graduada, tinha outros cursos. Inclusive, eu acho que ela tinha até doutorado, não me lembro agora. Enfim, mas era uma pessoa qualificada que tinha condições de ir para o mercado, e daqui a 3 anos começar a dar 10%, contribuir com 10% das despesas da filha. Então, assim, realmente, eu nunca tinha visto um acordo tão favorável a ela. Sim. Ela não acreditou. E ela não quis. Ela não quis. A gente passou 2 horas e meia numa reunião e eu falando por quê, mas o problema não era o valor. O problema era o conflito interno. Eram os conflitos. Sim. Passa-se o tempo, não tivemos acordo, né? Aí eles vão para audiência. Na primeira audiência de conciliação, 3 horas de audiência, faça um acordo. Porque ele falou, você quer 30% do meu salário? Beleza, mas 30% do meu salário é menor do que as despesas que eu estou me propondo a pagar. E ela não tinha mais o que pedir. Ela se viu encurralada numa situação de que, eu tô pedindo, ele tá falando, eu dou. Acabou. Sim. E financeiramente não foi favorável a ela. E ela continua ainda com um monte de questões. Não, depois eles me parece que eles se resolveram. Enfim, eu não tive muitas notícias. Mas o engraçado é que a gente vê as pessoas nesses litígios com situações muito delicadas porque as pessoas não estão brigando por aquele objeto. Sim. Nesse caso, ela não estava brigando pelo valor dos alimentos. Mas você sabe que tem um contexto por trás dessa história. Quando a gente tem esse olhar terapêutico para o processo, sim, a gente também consegue olhar para o além do aparente. Isso que é muito importante. Você sabe que em uma ação de inventário, é muito importante a gente respeitar a hierarquia. É muito importante. Sim. Então, aquele processo, muitas vezes... A capacidade sucessória, ela surge a partir da hierarquia. Exatamente. O que é a capacidade sucessória, para quem não é do direito? O pai morreu, quem tem direito à herança? A esposa e os filhos. O que veio de trás que dá a capacidade sucessória para frente. E uma coisa importante que muitas vezes acontece, você pode olhar no processo, você começa a falar, mas o que acontece que esse processo não está andando? Aí o que você observa? Que a viúva não está sendo vista, os filhos, o filho mais novo tomou a frente do processo e quer ser o inventariante sem pedir autorização para os demais, porque tem que ter autorização. Tem que ter autorização dessa viúva, que aceita que o filho mais novo ou o filho do meio seja, desde que todos os demais também aceitem. Uhum. Então eu faço todo um caminhar quando eu vou fazer a entrevista do inventário, eu sempre tomo esse cuidado em dizer quem é o mais velho, tá? Quem aqui tem a maior disponibilidade para cuidar desse inventário? Geralmente, o mais novo. Tá, mas o filho mais velho é o senhor. O senhor autoriza com que... sim, porque ele tem mais agilidade, eu não tenho esse tempo, tal. Mas e a viúva? Tá confortável? Não, eu quero que meu filho cuide, que eu não tenho condições. Então, a gente tem que ter um diálogo muito tranquilo para que as pessoas que estejam ali naquele processo estejam em paz. Porque senão o processo não caminha. Não caminha. Numa ação gente, de alimentos é impressionante. Não trava. Na verdade, né, Fran, assim, a gente tratar o direito de família como ele deve ser tratado, para além do direito, para além da lei, com um olhar mesmo, né, acolhedor para todos os envolvidos ali, vivos ou mortos, enfim, que de alguma forma estavam ali. Mas eu te chamei aqui, não foi para falar só do juridiquês, não. Não sou a favor do direito formal, não é a abordagem que eu tenho, nem na minha vida, nem com as minhas clientes. Eu sei muito sobre o direito, eu demorei muito para bater no peito e falar, eu sou foda no que eu faço. E hoje eu falo, tá? Eu sou foda. Mutar! Meu analista vai ficar tão feliz de ouvir eu falando isso. Mutar, isso é pra você, meu amor. Eu sou foda no que eu faço. Então, eu quero trazer a Fran pra cá. Vamos para os quadros. E agora a gente vai... Eu não vim aqui à toa, né? A gente vai pro quadro do cancelamento atrasado. Eu queria que você me contasse algo que em algum momento da sua vida você fez que hoje você seria cancelada. Meu Deus. Eu acredito que foi ter anulado a paternidade da minha filha. Eu tenho certeza que eu seria anulada pela pessoa que eu mais amo. Sim.
Gente, eu tenho tanta coisa que eu acho que eu fiz e falei que eu seria cancelada. Então, você acredita que eu Tanta coisa! Mas, na verdade, eu sou de uma cidade interior, né? Então, ó, o meu sotaque interior, né? E eu não tive muitas vivências, né? Então, tipo assim, a gente não saía, era uma vidinha muito pacata ali, né? Então, assim, eu sinto falta, eu nunca fiz nada extraordinário na minha infância, na minha adolescência, a não ser ter engravidado. Que é extraordinário. E agora, Fran? Meu Deus, deixa eu tomar até água. Toma. É a hora do nosso Correio Elegante. Dedique uma canção a quem você ama. Não precisa ser amor romântico. Deixa eu amar você. Essa pessoa vai saber que é pra ela? Vai, não tem como. Então tá. Então, quando sair o Podchá, você marca essa pessoa lá no meu Instagram e fala, olha, aqui tem um recadinho do coração pra você. Gente, essa música, olha que sensacional essa música. Eu tô conhecendo uma pessoa muito especial. E no dia do meu aniversário, foi lançada essa música do Fernando Sorocaba, onde o Fernando toca, faz a primeira voz. E eu ouvindo aquela música, falei, gente, é a nossa música, assim. Imediatamente eu mandei pra ele, mandei pro Fernando, e o Fernando ainda me deu parabéns, assim. Eu falei, foi um presente de aniversário. Que massa. E foi realmente quando eu descobri que essa música foi feita pra mim. Pra nós. Fran, cheia de manias. Toda gostosa. Toda dengosa. Menina bonita sabe que é gostosa. Me conta uma mania sua. Mania, meu Deus. Então, gente, eu vou quase 3 vezes por semana fazer meu cabelo. Eu amo fazer meu cabelo. E fazer minha unha também. Se eu pudesse, eu acho que é isso. Se eu pudesse, eu fazia. Cada roupa eu trocaria de unha e cabelo. Pena que eu não. Eu acho que essa é uma mania mesmo. Mas uma mania que eu gosto muito. Agora é o Fala que eu te escuto. Ai, meu Deus. É o momento em que você me faz uma pergunta, pode ser qualquer pergunta, sobre qualquer coisa. Como começou o seu podcast? Porque eu vejo que você é uma mulher extremamente multitarefas, né? Eu conheci você advogada, e aí a gente vai conversando com você, a gente vai descobrindo que você tem uma autoestima muito bacana, você tem uma... Você é alegre, né? Você tem um espírito alegre, não tem como você não ficar bem do seu lado. E como que surgiu o Podchá? Então, o Podchá surgiu porque eu sou viciada em podcast. Eu escuto muito podcast. Inclusive, tem sido uma coisa que eu tenho usado também para estudar. Olha que legal. E, especialmente, eu encontrei um podcast que conta casos de pessoas. Casos de vida. Que tem muito a ver com direito de família. Olha, muita vou deixar nossa. Aqui, canal Não Inviabilize, da Dea Freitas. Eu faço propaganda dela dia sim, dia também. Porque eu acho o Não Inviabilize, primeiro, conta histórias das pessoas. Ali você vê realmente a desgraça humana, porque sim. As coisas mais absurdas ninguém das conta. Pessoas... Ali as pessoas compartilham com ela. A Dea sempre faz apontamentos muito pertinentes sobre um recorte de classe, recorte de gênero, recorte de raça, recorte, enfim, em várias situações. Eu gosto muito do posicionamento dela, assim, da forma com que ela lida com a história das pessoas, a forma carinhosa, respeitosa, e exatamente todas as histórias que ela contou ali são direito de família. Tem a ver com direito de família. Olha que conexão incrível. O meu programa, o Conectando Famílias, ele foi justamente com esse viés. Na verdade, de primeiro momento, eu achei que eu ia falar sobre o direito. E aí, não, lá é um programa que a gente fala de família, para ajudar a restauração de famílias. Então é isso, porque as pessoas gostam de se conectar com histórias reais, né? Porque você vir aqui falar sobre o direito, mas sem palpar uma história real, realmente fica muito distante, né? Então, realmente, é por isso que se conecta, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, cara, eu tenho conversas tão bacanas com amigas minhas. Eu conheço tanta gente massa que a história é incrível. Eu vou chamar essas pessoas pra conversar e vou gravar isso. A minha ideia inicial nem foi um podcast, assim. Era tipo, eu vou chamar pra conversar e vou gravar, que eu queria deixar isso registrado. Aí eu falei, gente, por que eu não faço o podcast? Vou fazer esse negócio. Que sensacional ideia. E assim, eu gosto de falar que esse papo aqui, eu não tenho pretensão nenhuma. Ai, Shamira, você tem que investir para poder divulgar seu podcast. Não, gente. Isso aqui não tem pretensão nenhuma. Eu não vou ser podcaster. Eu não vou... não é isso. A ideia é impactar outras famílias, quero compartilhar histórias de pessoas que eu acho incrível. A maioria das pessoas que eu acho incrível
são mulheres. A Chamira, ela faz a gente pensar fora da caixa. A Chamira tem muito isso. Ela fala, e aí você para pra pensar, compartilhar e se conectar com uma pessoa como você é um presente de Deus. Ai, que elogio! De verdade. Tanto que quando eu recebi o convite, gente, de verdade, eu tô aqui hoje porque é feriado na minha cidade, mas eu falei, eu vou. Eu liguei pra minha agência, eu falei, se vira aí, se eu preciso ir tal dia, voltar tal dia, tal horário. Eu tive uma audiência antes e assim... Porque é uma conexão muito incrível. Eu falei, gente, eu preciso que mais pessoas te conheçam. E a gente sabe que quando a gente se conecta, que nem eu vou te levar pro meu programa, eu tô aqui hoje e mais pessoas vão te conhecer. E assim, é muito incrível ter pessoas como você. Então, eu espero que realmente esse podcast seja muito mais maravilhoso do que porque você está a serviço da vida, impactando mulheres, impactando família, trazendo conhecimento e fazendo com que as pessoas pensem um pouquinho fora da caixa. A gente se expor e se posicionar tem um preço. Alto, tá? Muitas vezes, tem um preço, tem um preço. Eu pago esse preço. Sim, eu sei. Eu pago esse preço por me posicionar. As pessoas, quando vão lidar comigo, já tem uma leitura prévia minha do que eu sou. Isso de algumas oportunidades não chegarem também. Eu faço publicações no Instagram e tô aqui no Podchá falando a minha opinião. E assim como qualquer coisa no mundo... Daqui a uma semana, eu posso não concordar com nada que eu estou falando aqui agora. Isso é maravilhoso. E as pessoas não entendem isso. Eu estou sabendo que eu vou errar. Eu estou sabendo que eu estou errando. Não estou errando consciente, mas eu estou sabendo que isso vai acontecer. E eu estou disposta a me desculpar e fazer diferente. Nossa. Então, assim, dar a cara a tapa? Tô aqui, vamos nessa. Tão sensacional o que você tá dizendo, porque há mais ou menos uns 2 meses atrás eu me posicionei nas minhas redes sociais justamente falando isso, que perguntaram pra mim o que eu mais admirava em mim, e eu disse que eu me admirava a minha flexibilidade justamente nessa mudança. Então hoje eu tô dizendo pra você que eu concordo e que eu acredito em tal coisa, e amanhã eu falo, gente, isso não faz mais sentido pra mim. Por quê? Graças a Deus nós estamos em uma constante evolução, a gente evolui todo dia, a gente aprende todo dia, né? Falar o que pensa passa por muitas coisas. Primeiro alguém pediu a sua opinião sobre isso? Muito importante. Tá? Segundo, esse comentário que eu estou fazendo é o comentário sobre o corpo de outra pessoa, sobre o cabelo de outra pessoa. Então, falar o que pensa, a gente precisa se tratar como um filtro. Eu cheguei contando que eu fiz um comentário sem querer, na presença de uma menina, e aí na mesma hora, eu vi que foi completamente descabido. Eu tentei emendar ali e tal. Não era nada muito grave, mas... Você percebeu eu percebi que não era legal. Depois eu me desculpei com ela. Olha, me desculpe e tal. Ela, que nada, é uma besteira dessa, assim. E é importante a gente entender que a gente pode pensar qualquer coisa. E a gente precisa dividir algumas coisas aqui na construção de um argumento. Veja bem, o pensamento, ele não pode ser aprisionado. Já dizia o poeta que nenhum pensamento pode ser aprisionado, por mais vadio que ele seja. Para fundamentar o seu pensamento, você vai construir argumentos. Diferente do pensamento, argumento não vale tudo. O que você acha não vale para um argumento. O que você pensa não vale para um argumento. O argumento ele é construído com base em números, e números confiáveis. O argumento é construído com base em pessoas que já desenvolveram esse estudo, ainda que seja para dizer, não concordo com essas pessoas. Mas está muito bem fundamentado. Mas o argumento ele não vai pelo que eu gosto, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que a minha religião acha. Posso falar sobre a minha religião numa construção de um argumento? Claro, pode. Mas ele só vai ser utilizado para aquele grupo de pessoas da sua religião. Sim. Assim como sexo, né? Assim como sexo, raça, enfim. Então, a gente precisa entender que o pensamento, você pode pensar aqui, feito um foguete, a minha cabeça fica feita uma metralhadora. Construir argumentos para defender um pensamento é outro rolê. Aí não vale tudo, porque se valer tudo, nós parte pra maluquice nós não tá tendo nem tempo. É bem isso mesmo. Aí, agora é um espaço do Reclame Aqui. Você quer reclamar de alguma coisa hoje? Eu gosto de reclamar. Ai, do que eu vou reclamar hoje? Eu gosto de reclamar, eu reclamo. Inclusive, eu ligo pra minha mãe, às vezes, só pra reclamar. Sério? Sério. Eu falo, mãe, eu liguei só pra reclamar. Aí eu reclamo de um monte de coisa e tchau. Eu quero reclamar das pessoas inseguras. Que tem medo de amar.
Esse foi mais um recadinho do coração, correr elegante. Gente, ama, né? Ama. A gente quebra a cara, a gente vai se mesmo porque, né, vai ninguém aqui, né? Eu vou fazer... Oh, meu Deus! Eu vou fazer igual a minha maquiadora falou hoje de manhã. Uma tonhona dessa com 41 anos, com medo de não sei o quê... É isso, filho, adulto, bora fazer, depois nós chora, tomar uma cachaça, tu passa. Nem fala, né? A gente é adulto, né? Não é mais criança, mas vamos amar, gente. Me fala uma coisa que você é contra. Eu sempre dou um exemplo aqui de uma coisa que eu sou muito cancelada, contra. Não, eu sou contra cardápio com QR Code. Odeio! Eu também odeio. Eu quero ver o cardápio, eu quero ver aqui. Eu quero ver assim, ó, passando a página. Não quero ver no celular, não quero ver. Não também, eu não gosto do QR Code, mas acho que são as fotos digitais, a gente tá perdendo. Eu amo foto impressa, sim. Eu amo, eu queria ter uma casa lotada de foto e realmente, por mais que eu tente selecionar algumas, gente, uma coisa que eu amo, é sabe pegar baú de foto, sentar com a família e ficar e eu conseguir lembrar daquele momento, daquela hora, daquela roupa, eu amo isso. E eu tenho muito maneiro, tanto... A falta da foto impressa tira isso mesmo. Agora eu acho que, nossa, se o Instagram acabar, gente, o que vai ser da nossa vida? Não, eu só tenho medo do Google, do meu Google Fotos acabar, porque aí lascou. Então, assim, eu acho que essa é a minha maior reclamação. Fran, não sei se é sua pegada, mas faz parte dos meus quadros. Vai lá. À vontade ou não, se você quiser falar, que é um momento militante, você pode militar em relação a qualquer coisa, inclusive, por exemplo, que eu acho um absurdo a pessoa colocar abacate com coisa doce. O abacate, ele nasceu para ser salgado. Não, sério? Tá escrito no pé do abacate. Gente, olha só pra você ver a minha ignorância, então. A vida inteira comia abacate doce. Isso é que eu acho. E falava que era suco de abacate. Eu descobri faz pouco tempo que é vitamina de abacate, né? Mas eu amo. Você botava leite? Não, eu faço a vitamina com leite, né? Pra mim, eu tomo isso, gente, de verdade, acho que pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu amo, eu troco por uma refeição. Esse foi um momento militante. A gente milita sobre cada coisa sem noção e tá tudo certo. Fran, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter saído lá da sua cidade, ter vindo aqui bater esse papo comigo. Obrigado pelo presente. Eu vou compartilhar nas minhas redes sociais e vou colocar aqui também na descrição do episódio. Onde você encontra esse livro da Fran. As minhas clientes também, eu vou mandar os links para vocês, que vocês querem ver e tal, e a gente pode, inclusive, trabalhar juntas aqui, ler juntas, né, e fazer, essa é uma agenda mesmo. É uma agenda. E aqui tem construções muito importantes. Eu que agradeço, me sinto muito honrada, fiquei muito, muito feliz de poder conhecer, né, Brasília, que eu não conhecia, e ficar um pouco mais perto de vocês aí, conhecer um pouquinho mais a Shamira, eu amei, de verdade, obrigada, foi Fran, muito bom. Obrigada, espero que esse seja o primeiro de muitos outros. Com certeza, me convida que eu venho mais vezes. Tchau, minha gente, até não sei que dia.